tradicionais foram se afunilando e o poder aquisitivo teve a sua supremacia em cima dessas raças. Isso aconteceu mais ou menos 20 anos atrás, o auge disso, quando animais eram vendidos por valores de 600 mil reais, por exemplo. Isso fez com que se aviltasse o criador antigo. Ele se viu corrompido a vender aquela tropa dele. Ele, na verdade, ele se prostituiu pelo volume de dinheiro que girava naquela época, por pessoas novas querendo comprar animais renomados para fazer os seus plantéis. E foram vendendo esses animais e foram praticamente que se aligiando do mercado. Muitos deles. Eu nunca estou falando de todos e nem eventualmente da maioria. Eu estou dando um retrato do que aconteceu nesses anos todos. Quando começou a haver essa infiltração, eles começaram a optar por alguns técnicos que já vinham nessas associações e outros novos que estavam querendo entrar com novos conceitos. E os criadores velhos que detinham o real conhecimento da tropa foram perdendo força financeira e de volume de participação nas assembleias das devidas associações. Ou seja, os técnicos que gostavam de andamento diferente daquele que era o padrão, começaram a entrar com o respaldo do dinheiro nessas associações e pressionar pela mudança principalmente do andamento das raças. Essa mudança que foi feita, ela começou a ficar desconfortável para os técnicos antigos, que realmente conheciam de tropa, e para aqueles criadores. E os criadores novos que estavam entrando, calcados nesses técnicos e não nos próprios conhecimentos, foram se estribando e se embasando nesses técnicos, e o andamento começou a se perder. De tal sorte que hoje, raças têm dificuldades de vender os seus animais, porque eles não marcham mais. Eu diria que 90% dos clientes que batem à porta dos criatórios querem animais de marcha picada. Ou seja, hoje eles não acham mais esse tipo de andamento nesses aras. O que a gente percebe é que cada vez mais a gente está criando cavalos, éguas e mulas para o juiz, que não tem função nenhuma. Na verdade, quando a gente cria para o juiz, a gente está criando para vender de um criador para o outro. E isso, me desculpem, é absolutamente ridículo e improdutivo. O criador antigo queria vender a tropa dele. Juiz não compra nada, ele tem que julgar aquilo que o fabricante, no caso os criadores, sabem que a demanda procura, que o mercado quer. Então, em cima daquilo que o mercado quer, eu vou criar o melhor cavalo e vou julgar o melhor animal possível, que é o retrato do que a minha demanda procura. No Brasil hoje o que acontece? Se julga aquilo que o juiz quer julgar e montar. E se perdeu a função do cavalo, se perdeu a função do criatório e se perdeu com isso o andamento. Isso é extremamente grave. Salvo alguns criadores antigos e extremamente conservadores e verdadeiros conhecedores de andamento marchado de tropa, né, que mantêm as suas raças, as suas tropas dentro dessas raças com o devido andamento necessário. O resto, gente, está se perdendo e nós não podemos deixar isso acontecer. Ou seja, valorizar a demanda em julgamentos que valorizam o melhor animal do gosto da demanda para qual quero produzir. Então, gente, se eu quero produzir trote, vamos criar outra coisa. Vamos criar árabe, vamos criar cavalo inglês, vamos criar BH, vamos criar qualquer coisa. Mas não vamos estragar a maravilhosa tropa sul-americana de marcha que nós temos. A essência da marcha vem da América do Sul. O colombiano fez no andamento do cavalo dele um andamento curto, que hoje praticamente não consegue sair do tablado, é um tique-tique no lugar. O peruvian, do Peru, que era um outro animal extremamente marchado, acabou com o seu andamento para correr atrás do mercado norte-americano para manter suas vendas. Com isso acabaram com a raça deles também. E o que me corta o coração, profundamente me corta o coração, é ver que nós brasileiros estamos acabando com o celeiro das melhores raças do Brasil, caminhando para o trote. Porque quando você entra num diagonal exacerbado, esse diagonal não tem volta. Nós tivemos agora recentemente alguns problemas, inclusive de associações que têm problema com as legitimidades dos papéis. Então isso é muito, muito grave, e se esses papéis eventualmente não são abertos, como graças a Deus na pega hoje são, você ainda tem o livro aberto para fazer o registro, você não consegue o retrocesso para salvar esse andamento.
Porque depois que a tropa trotou, a tropa acabou. Trotou, acabou. Não tem mais volta. Isso é extremamente dominante. Criadores, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência e ver como tudo isso começou. Se isso começou assim, vamos manter assim. Então, vamos fazer com que os técnicos das nossas associações julguem exatamente aquilo que a nossa demanda quer. Não vamos brincar, pelo amor de Deus, de ficar vendendo cavalo, égua, jumento e mula de criador para criador. Essa brincadeira não dá dinheiro para ninguém e acaba com o nosso mercado. Então vai todo mundo sair para um mercado paralelo comprando cavalo sem papel, burro sem papel e tropa sem raça, porque pelo menos nos que não tem raça se conserva o conforto. Isso é extremamente delicado, não podemos deixar isso acontecer. Os nossos técnicos, eles têm que ser enquadrados dentro do andamento que a gente precisa comercializar e que é o original da nossa raça, ou a gente sai dela e muda de raça, né? E faz com que esses técnicos percebam que os animais não têm que ser criados. Olha, inclusive o jumento implorando ao Brasil e aos criadores dessa realidade, que esses animais não sejam criados para serem julgados por juiz. Hoje o que está acontecendo, o animal entra na pista, cada vez que eu carrego um animal para um parque de exposição do Brasil, eu levo o animal para ser julgado pelo juiz. Quer dizer, eu não escolho um animal que representa a qualidade que a demanda procura no meu portão, não. Eu escolho o animal que aquele juiz vai querer ou não, que ele vai gostar ou não. Agora eu pergunto, qual é o juiz deles que vem comprar o animal? Isso não acontece, eles são técnicos, eles são pagos para julgar, eles não estão ali para comprar, então eles têm que julgar o que a demanda quer comprar. Assim, a gente faz com que cada vez mais as filas se abram aos nossos portões em volume que gere venda abundante. Porque campeã nacional, cada ano, só tem uma. Pode ser adulta ou jovem, ou campeã de uma categoria ou de outra, se não tiver montada ainda. Mas as campeãs nacionais ou os campeões nacionais são, a grosso modo, um só por categoria. E não vai existir mais. Então, primeiro, não é justo, por isso, criar tropa para juiz. E o que é pior ainda, os criadores, pela força que esses juízes têm hoje, eles já não têm peito, muitos deles, eu não estou generalizando, de chegar e pressionar nas suas associações o julgamento que eles querem que seja feito. Isso tem que ser exigido, tem que ser apertado e isso tem que acontecer. Por quê? Porque eles se sentem hoje acuados por técnicos que já sabem que fazem um peso tão grande no mercado que mudou de figura. Antigamente era o criador que ensinava o técnico a julgar o que ele produzia. Hoje é o técnico que ensina o criador a julgar aquilo que ele quer julgar, por mera conveniência dele. Então, gente, aí não tem jeito. Quer dizer, o que está acontecendo? Nós estamos criando animal para quem nessas condições? Esse quadro tem que ser revertido com muita urgência. Os técnicos têm que se enquadrar nesse caminho. E isso eu estou fazendo hoje nessa edição de Natal, implorando pela criação. Porque o Natal é uma criação. Eu imploro pela criação. Eu imploro pela criação da tropa brasileira. Para que a gente faça a tropa de sela realmente para que ela foi projetada e planejada. Nada de tropa só para juiz e muito menos tropa de trote só para mercado. Senão, gente, nós vamos acabar com as nossas 3 raças de animais marchadores. E vamos fazer disso não a alegria do Natal, mas um tremendo de um velório que eu não espero que aconteça. Então aproveito essa oportunidade para rogar a todos os criadores do Brasil que me apoiem nessa luta, os criadores que conhecem verdadeiramente de andamento. Vamos no caminho da marcha para que a gente tenha êxito nas nossas criações. E com isso, felicidade para vocês, meus criadores. Vocês vão ter mais colocação de mercadoria. Felicidade para os nossos consumidores que vão ter um sortimento maior de animais de qualidade para aquilo que eles querem usar para o prazer deles. E nós estamos falando de Natal. Natal é alegria, é presente, é confraternização. Com isso, se a gente conseguir isso, vai ser o grande presente de Natal da minha vida. Amigos, e com isso eu encerro esse programa com um Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal, meu Brasil!